Olá, turma do sétimo ano, que é o professor Renato. Espero que todos estejam bem. Nós iniciaremos essa semana com aulas de matemática, com revisão de conteúdos que foram passados para vocês, com o intuito de se preparar, de ter uma preparação melhor para a avaliação referente ao primeiro bimestre. Então, bastante atenção, cada conteúdo é importante para que vocês possam responder todas as questões que cairão na avaliação de maneira simples e sem dificuldade. Então, nós, para iniciar essa revisão, vamos aqui abordar a questão dos conjuntos numéricos, dos complexos numéricos. Alguns conjuntos aqui ainda não foi estudado, como os conjuntos irracionais, os reais e os racionais, não foram estudados ainda, mas a gente já abordou o conjunto dos números inteiros e os números naturais. Bem, pessoal, os conjuntos dos números inteiros, eles compreendem os números negativos, certo? Compreende os números, o zero e os números positivos também, os números inteiros, né, no caso. Já os números, conjunto de números naturais, eles somente os números positivos que fazem parte, o zero e os números positivos que fazem parte dos números naturais. Então, é por isso que você vê aqui o conjunto dos números naturais dentro do conjunto dos números inteiros, certo? Esses outros conjuntos, como já falei anteriormente, eles não foram ainda estudados. Então, turma, prosseguindo aqui, falando dos números, nós vamos falar aqui, abordar os números primos, certo? O conceito de número primo. Número primo é um número natural maior do que 1, que possui dois divisores, né? O primeiro é o 1 e o segundo é ele mesmo. Ou seja, por exemplo, o 2. O 2 ele é considerado o único número par que é primo. Por quê? Porque o 2 ele só tem dois divisores. Você só vai conseguir dividir o número 2 por 1, 2 dividido por 1 que dá 2, e por ele mesmo que é 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, o número primo, em outras palavras, o que é? É aquele número que você só vai conseguir dividir por 1 e por ele mesmo. O 7, por exemplo. O 7 você não vai conseguir dividir uma divisão exata por 3. Não. Por 4, por 5. O 7 você vai só conseguir dividir para dar uma divisão exata por 1. 7 dividido por 1 que dá 7. E por ele mesmo, que 7 dividido por 7 vai dar 1. Então, esse é o conceito de número primo. E o que é o número composto? O número composto são os demais, aqueles números que você tem mais de dois divisores. Por exemplo, o número 10. O número 10 você vai conseguir dividir por 1, vai conseguir dividir por 2, certo? Vai conseguir dividir por 5, vai conseguir dividir por 10. Então, já não é um número primo, porque o número 10, por exemplo, tem mais de dois divisores. Então, a partir do momento que o número ele tem mais de dois divisores, ele já não pode ser considerado número primo. Então, aqui nós temos, né, outro conceito. Nós temos também aqui exemplos, fala do 2, fala do 23, que são números que só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. E cito o exemplo que eu já falei aqui do 10, que tem quatro divisores, que não pode ser considerado um número primo. Falando em números, pessoal, nós abordamos também a questão dos números naturais, certo? Aqui não tem números negativos, né? Porque nós estamos falando unicamente de números naturais. Então, aqui é uma reta numérica contendo números naturais. As retas numéricas, nessas expressões, elas podem ser finita ou infinita. Nesse caso é infinita, porque a imagem traz aqui reticência, indicando a continuidade desses números, certo? Porém, eu posso fazer uma questão, ou você pode se deparar com uma questão, que a questão ela limite essa reta numérica. Por exemplo, faça uma reta numérica até o número 20.
Então, essa reta numérica pedida na questão, ela vai ter um limite, que é o número 20. Então, o natural da reta numérica é essa infinidade, até mesmo porque os números eles são finitos. Então, aqui nós temos apenas números naturais, não temos números inteiros negativos, temos apenas números inteiros positivos, os negativos não temos aqui. E outro exemplo também da aplicação de reta numérica no dia a dia são as fitas métricas que nós usamos para medir as espessuras do corpo, as fitas também para medir a altura, né, que não é a nossa altura. Nós temos também exemplos de reta numérica, aqueles termômetros com aqueles modelos mais antigos, sem ser os termômetros digitais. Nós temos também a régua ela é considerada uma reta numérica, a régua você usa aí na escola, é considerada uma reta numérica. Então, a reta numérica é bastante importante no dia a dia, certo? Falando em números, nós vamos também citar, né, algo que foi estudado sobre os múltiplos e divisores. Inclusive, falamos aqui no caso dos números primos, né, são aqueles que têm apenas dois divisores, e os compostos são aqueles que têm mais de dois divisores. Primeiro, nós vamos falar sobre os números múltiplos. Múltiplo de um número é todo o resultado que se obtém multiplicando o número dado por um número inteiro qualquer. Ou seja, os múltiplos de um número obtêm-se multiplicando esse número por 0, 1, 2 e 3. Então, aqui nós temos o exemplo do 3, né? Quais são os múltiplos de 3? O 0, o 3, o 6, o 9, o 12, o 15, o 18, o 21. Então, pessoal, os números múltiplos de um número, é como se fosse o resultado, certo? O resultado da tabuada. Como é que eu consigo saber que determinado número é múltiplo de outro? Pronto, é só eu multiplicar por algum número inteiro. 4 vezes 0 é 0. Então eu digo que o 0 ele é múltiplo de 4. 4 vezes 1 é 4. Então eu digo que 4 ele é múltiplo de 4. Posso dizer que 8 é múltiplo de 4, o 12. Então, um dos números múltiplos é o resultado dessa multiplicação. Então, para me descobrir o múltiplo, se determinado número é múltiplo de outro, eu posso consultar a tabuada, eu posso multiplicar, que eu vou saber se aquele número ele é múltiplo de outro. Então, aqui, nesse exemplo, nós temos os múltiplos de 4, tá certo? O 4, o 8, o 12, o 16, o 20. Por exemplo, o 20, né? 4 vezes 5 é 20. Então, lembre-se, o múltiplo não é esse vermelho, o múltiplo é o resultado. Então, eu digo que 20 ele é múltiplo de 4, porque 4 vezes 5 é igual a 20. Aqui nós temos também outros conceitos, né? Divisor de um número, falando sobre os múltiplos, né? Divisor de um número é qualquer número inteiro que divide um número exato de vezes. Eu digo que o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12 são divisores do 2. Por quê? O que é um divisor de um número? Divisor de um número é aquele que é capaz de dividir outro de forma exata. Por exemplo, o 1 é divisor de 12? 12 dividido para 1 dá igual a 12. O 2 ele é divisor de 12? Porque 12 eu consigo dividir para 2. 12 eu consigo dividir para 3, para 4, para 6 e para 12. Eu posso dizer que 7 ele é divisor de 12? Não, porque você não vai conseguir fazer a divisão de 12 dividir para 7 e com que o resultado seja exato. Então, se o resultado não dá exato, então aquele número não é divisor do número destacado. Então, os divisores de 12 é 1, 2, 3, 4, 6 e 12, certo? O 1 é divisor de todos os números, qualquer número inteiro nulo é divisor de si próprio, certo? Então, qualquer número
ele consegue dividir a si próprio. É o caso aí dos números primos, que só tem apenas dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. Porque se você pegar o 100, você vai conseguir dividir por 100, 50 você consegue dividir por ele mesmo. Então, todo número você sempre vai conseguir dividir por ele mesmo. Falando em números primos, né, pessoal? Falando em múltiplos e divisores, nós temos aqui algo bem interessante, né, que é a fatoração, decomposição em fatores primos. Nós já falamos o que é o número primo, é que ele só tem dois divisores. E o que é essa decomposição? Decomposição é justamente isso aqui. É quando você pega determinado número e você vai decompor aquele número, vai usar fatores, números primos. Lembrando, pessoal, aqui só pode usar números primos. Aqui eu não vou poder usar o 4, não vou poder usar o 6, não vou poder usar o 8, porque é decomposição, ó, decomposição em fatores primos. Então eu vou usar apenas números primos para realizar essa divisão, tá bom? Então, aqui eu tenho o número 60. Aí a questão ela está pedindo para mim decompor o número 60. Aí como é que eu vou fazer? Eu vou iniciar pelo 2. Caso o número seja par, eu inicio pelo 2 e vou decompondo, vou dividindo. 60 dividido para 2 dá 30. 30 dividido para 2 dá 15. Pronto, a partir desse momento eu não já vou poder mais usar o 2, porque eu não vou conseguir dividir 15 para 2, então eu uso o próximo número primo, que é o 3. Aí o 3 eu consigo dividir. 15 dividido para 3 dá 5. A partir desse momento também eu já não posso usar o 3, eu uso o próximo número primo. Então toda vida é assim, pessoal. Você vai fazendo a divisão, vai fazendo a divisão. A partir do momento que você não puder mais dividir com aquele número primo, você passa para o próximo até que o resultado dê igual a 1. Então o objetivo da decomposição é esse. É fazer com que o resultado, o quociente, seja igual a 1. Pronto, você terminou isso aqui. Você vai escrever o número 60 na forma fatorada. Então você vai pegar esses números aqui que você utilizou, certo? Aqui ao lado, e você vai escrever, certo? Em forma de multiplicação, igual está aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então essa é a forma fatorada do número 60. Se você multiplicar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, vai dar igual justamente a 60. Ou então, pessoal, eu posso escrever a decomposição dessa forma, na forma de potência. 2 ao quadrado, que indica que o 2 foi repetido duas vezes, vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 5 dá 60. Justamente o resultado inicial aqui. Então é dessa forma que a gente faz a decomposição de um número em fatores primos. Falando em decomposição em fatores, nós temos também um assunto que foi estudado, né, pessoal, e foi um assunto muito bem explicado, inclusive já até fizemos uma revisão e agora está aqui de novo, que é os números múltiplos, né, os mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum, que nós estudaremos logo após. Então, o que é o MMC? O famoso MMC, mínimo múltiplo comum. Então, esse MMC, pessoal, é quando nós temos dois números e nós vamos dividir esses números, vamos fazer a decomposição desses números, porque nós queremos saber qual é o mínimo múltiplo comum, qual é o menor múltiplo que seja múltiplo dos dois números ao mesmo tempo. Por exemplo, a questão traz aqui o exemplo do 4 e do 6. Bem aqui, pessoal. 4 e o 6, certo? A questão quer saber qual é o mínimo múltiplo comum de 4 e 6, certo? Então aqui ela coloca todos os números que são múltiplos do 4. 0, 4, 8, 12, 16 e 24. E coloca os múltiplos de 6, que é o 0, 12, 24,
18, 24 e 30. Então, a questão ela quer saber qual é o menor múltiplo que seja comum aos dois números. Note que o zero, ele tanto é múltiplo do 4 como do 6. Então, ele é um múltiplo comum aos dois números. O 4, ele é múltiplo de 4, mas já não é de 6, então ele não é comum. Nem o 8, mas o 12, ele é. O 12 é comum, é mínimo, o 12 é múltiplo comum, tanto do 4 como do 6. E logo, ao final, nós temos o 24. Pronto, aqui nós descobrimos que existem três múltiplos comuns ao 4 e ao 6. O 0, o 12 e o 24. Eles são múltiplos comuns. Tanto tem em um como tem no outro. Aí a questão quer saber o mínimo, o menor múltiplo comum. Se você tem 0, 12 e 24, qual é o menor múltiplo comum de 4 e 6? Então é o 0. Então é dessa forma, pessoal, que a gente pode descobrir. Logo mais eu vou estar falando também outra forma de a gente tirar o MMC. Mas vamos aqui para o MDC. O MDC também é da mesma forma que o MMC. Eu tenho dois números, só que o MMC, o conceito já é outro MDC. MMC é mínimo múltiplo comum e MDC é máximo divisor comum. O maior divisor dos dois ou dos três números que você está procurando, que tanto consiga dividir um como consiga dividir o outro. Lembrando, o MMC ele quer o menor múltiplo, o menor número. Já o MDC ele quer o maior número, certo? E aqui nós temos o exemplo do 20 e o 30. Então ele pegou aqui no exemplo e colocou os divisores, certo? Divisores de 20 e divisores de 30. E fez a comparação. Qual é o número que divide tanto o 20 como o 30? Aí nós temos o 1, nós temos o 2, nós temos o 5, nós temos o 10, tá bom? O 1, o 2, o 5 e o 10. A gente tem esses números. Aí a questão quer saber qual é o maior, o máximo divisor comum. Por isso que a questão está aí marcada, assinalada o número 10. Porque se eu tenho 1, tenho 2 e tenho 5 e o 10, o maior é o 10. Certo? Então existe outra maneira, porque quando se tem muitos números, fica bem mais complicado a gente fazer dessa forma, porque você vai ter que colocar todos os divisores ou todos os múltiplos em reta e você vai ter que comparar qual é divisor de todos os dois, qual não é, e você vai ter que ver o maior no caso do máximo divisor comum ou o menor no caso do mínimo múltiplo comum. Existe outra forma de fazer, bem mais rápido, certo? No caso de números grandes é mais rápido e mais fácil, que é essa forma aqui, na forma de decomposição usando fatores primos, tá bom? E essa questão aqui, ela vai trazer 20 e 40 e vai pedir que você tire o MMC e tire o MDC, tá bom? Então, aqui você vai colocar o 20. Tem algumas questões que vão colocar o número lá ao outro e tem alguns que vão fazer de forma separada. Eu prefiro decompor o número estando juntinho um ao outro, que torna mais fácil. Aqui nós temos o número separado. Aí nós temos a decomposição do 20, né? 20 dividido para 2 que dá 10, para 2 que dá 5 e para 5 que dá 1. E nós temos aqui a do 40, que dá 40 para 2 dá 20, 20 para 2 dá 10, 10 para 2 dá 5 e 5 para 5 que dá 1. Pronto, pessoal. Realizamos a primeira etapa. E agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar esses números aqui, certo? Vamos pegar esses números e nós vamos
é realizar a multiplicação. Vamos realizar a multiplicação desses números. Então, quando eu multiplico esses números, nesse caso, o resultado final é esse. 2 ao cubo vezes 5 é 2 vezes 2 vezes 2. O 2 repetir 3 vezes, como está aqui. Certo? Eu faço essa multiplicação e o resultado vai dar 40. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 4 dá 8. E 8 vezes 5 dá 5. Então, logo, o MMC de 20 e 40 é igual de 20 e 40 é igual a 40, certo? Esse aqui é o MMC. No MMC, eu multiplico todos os números aqui que eu usei na divisão. Lembre-se, eu vou multiplicar todos esses números que eu usei na divisão. Não posso esquecer nenhum para o resultado dar correto. Nós vamos agora para o MDC, certo? O MDC de 20 e 40 também. O MDC é o máximo divisor comum. Então, da mesma forma, eu vou fazer essa divisão, certo? Essa decomposição. Eu vou decompor esses números, tá bom? Pronto. E aqui no caso eu vou dividir. 20 dividido para 2 dá 10. O 40 dividido para 2 dá 20. Existe aqui algo muito interessante no MDC. No final, eu só vou multiplicar os números aqui. Só vou multiplicar aqueles que eu conseguir dividir os dois ao mesmo tempo. Lembre-se disso. Por exemplo, nesse caso aqui, esse 2, ele vai conseguir dividir os dois ao mesmo tempo? O 2 consegue dividir o 20 e o 40? Consegue. 20 dividido para 2 dá 10, e o 40 dividido para 2 que dá 20. Então, ele conseguiu, então eu circulo ele. Eu vou circular os divisores que eu consegui dividir os dois ao mesmo tempo. 10 dividido para 2 dá 5 e 20 dividido para 2 dá 10. Então, esse 2 ele conseguiu dividir os dois ao mesmo tempo, então eu vou circular ele também. 5 dividido para 5, já não vou mais usar nem o 2 e nem o 3, eu vou usar o 5, que é o único número primo capaz de dividir por 5, e dá 1. 10 dividido para 2 dá 5. E 5 dividido para 5, que vai dar igual a 1. Então, lembre-se, aqui eu tenho 2, 5, né? Aqui eu tenho 2, 5. Esse 5 aqui, ele é capaz de dividir os dois ao mesmo tempo. Se eu estivesse fazendo lado a lado, esse número aqui teria sido baixado e teria sido dividido na mesma hora que esse outro aqui, certo? Então, eu vou ter aqui 3 números circulados. Lembre-se que aqui, esse 2 aqui eu não vou circular, porque não dividi os dois ao mesmo tempo. Então, eu tenho 2 vezes 2, certo? Eu tenho 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 5 dá 20. Então, o resultado daqui é igual a 20. Olha como mudou. Aqui eu só multipliquei os que eu circulei, o que deu para dividir os dois ao mesmo tempo. E aqui eu multipliquei todos. Então, aqui o resultado deu 40 e aqui o resultado deu 20. Então, o mínimo múltiplo comum de 20 e 40 é 40 e o máximo divisor comum de 20 e 40 é 20. Então, pessoal, essa foi a revisão de hoje. Espero que todos possam ter compreendido mais uma vez. É um assunto que já foi passado para vocês. E até a próxima aula, se Deus quiser.